Uma coisa é certa, a procrastinação é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente está lutando contra a procrastinação de alguma forma. Você provavelmente já tentou superar sua procrastinação por conta própria antes, e viu que isso pode ser difícil de fazer. Além disso, pode ter procurado conselhos sobre o assunto, e visto que há muitas informações por aí sobre como parar de procrastinar, mas que a maioria é parcial ou ineficaz. Este guia pretende ser uma fonte definitiva que o ajudará a resolver seu problema de procrastinação de uma vez por todas. Ele é baseado em décadas de pesquisa científica sobre o assunto, e contém uma abordagem sistemática que você pode implementar para vencer sua procrastinação. O guia é bastante intenso, pois a procrastinação é um problema complexo, que requer uma solução completa. No entanto, não deixe que isso desencoraje. Pegue seu caderno e uma caneta para fazer anotações, pois te mostrarei uma lista de técnicas anti-procrastinação, e recomendo você concentrar-se nas coisas que você acha que o ajudarão em sua situação específica. Talvez você esteja nesse exato momento procrastinando aqui no YouTube e acabou caindo nesse vídeo, mas que bom que você está aqui, pois o que tenho para te dizer será de alto valor para a sua vida. Durante o vídeo tenha isso em mente, a procrastinação é um problema difícil de lidar, mas se você dedicar tempo o suficiente para formular um plano de ação válido e se você seguir esse plano, você terá uma excelente chance de superar ou reduzir sua procrastinação. Mas chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Afinal de contas, como parar de procrastinar? Nessa sessão vou trazer uma versão resumida do guia completo que será explicada em detalhes ao longo do vídeo. Aqui está o que você precisa saber sobre procrastinação. A procrastinação é o hábito de adiar desnecessariamente decisões ou ações. Você procrastina porque fatores como ansiedade ou medo do fracasso superam sua motivação e autocontrole. Você pode superar com sucesso sua procrastinação implementando técnicas que permitem lidar com os problemas que o levam a procrastinar. Procrastinação é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta, por isso assuma a partir de hoje o controle da sua vida. Além disso, você também pode se perguntar, o que está me levando a procrastinar? E então pensar na causa de sua procrastinação e tentar resolvê-la. Por exemplo, se o seu problema é que você tem medo de não ser capaz de lidar com a tarefa bem o suficiente, você pode dizer a si mesmo que se cometer um erro, isso não é o fim do mundo, e você pode corrigir isso mais tarde. Se você quiser entender como parar de procrastinar a longo prazo, aqui está a abordagem sistemática que você deve usar. Primeiro, descubra quais são seus objetivos e certifique-se de que eles estejam claramente definidos e que sejam significativos o suficiente para permitir que você alcance um progresso significativo. Segundo, descubra quando, como e por que você procrastina, examinando situações em que sua tendência de adiar as coisas está impedindo você de alcançar seus objetivos. Terceiro, crie um plano de ação baseado em técnicas anti-procrastinação relevantes, levando em consideração tanto seus objetivos quanto a natureza de sua procrastinação. Quarto, implemente seu plano e monitore seu progresso, descobrindo quais técnicas funcionam para você e como você pode implementá-las de maneira mais eficaz. Finalmente, aqui estão algumas das principais técnicas anti-procrastinação que você pode usar. Primeiro, divida grandes tarefas em partes pequenas e acionáveis. Segundo, estabeleça prazos concretos para si mesmo. Terceiro, elimine as distrações do seu ambiente. Quarto, conte até 10 antes de ceder ao impulso de procrastinar. Quinto, comece comprometendo-se a trabalhar por apenas 5 minutos. Sexto, marque sequências de dias em que você concluiu todas as suas tarefas. Sétimo, recompense-se por suas realizações. Oitavo, dê a si mesmo permissão para cometer erros. Nono, visualize o seu eu futuro. Décimo, concentre-se em seus objetivos em vez de em suas tarefas. O principal objetivo dessas técnicas é ajudá-lo a lidar com as razões pelas quais você procrastina em primeiro lugar. Por exemplo, enquanto quebrar grandes tarefas em pequenos pedaços pequenos e acionáveis geralmente é visto como uma técnica de gerenciamento de tempo, seu principal objetivo aqui é ajudá-lo a transformar projetos avassaladores em algo que pareça gerenciável, o que fará com que você pare de procrastinar neles e comece a agir. Mas afinal de contas, por que procrastinamos? Se você é um procrastinador, provavelmente já se perguntou alguma variação da seguinte pergunta no passado: por que continuo procrastinando mesmo sabendo que é ruim para mim e mesmo querendo parar? As pessoas muitas vezes assumem que procrastinam simplesmente por preguiça ou falta de força de vontade. Em suma, quando precisamos realizar uma determinada tarefa, geralmente confiamos em nosso autocontrole para conseguir isso. Além disso, nossa motivação, que se baseia no desejo de alguma recompensa que receberemos como resultado da conclusão dessa tarefa, pode fornecer um impulso útil ao nosso
nosso autocontrole, o que nos ajuda a agir em tempo hábil. No entanto, existem vários fatores desmotivadores, como ansiedade ou medo do fracasso, que têm um efeito oposto à nossa motivação, o que significa que podem nos tornar mais propensos a adiar nossas tarefas desnecessariamente, em vez de fazê-las em tempo hábil. Além disso, existem vários fatores dificultadores, como exaustão mental ou ambiente de distração, que interferem diretamente em nosso autocontrole e motivação, de forma que também nos torna mais propensos a procrastinar. Sempre que esses fatores desmotivadores e dificultadores superam nosso autocontrole e motivação, acabamos procrastinando. Temos então que esperar até que o equilíbrio entre eles volte a nosso favor antes de podermos começar nosso trabalho, o que às vezes pode levar muito tempo. No entanto, como você verá nesse guia, usando as técnicas certas é possível mudar ativamente esse equilíbrio a seu favor. Isso permitirá que você assuma o controle de sua vida e permita que você faça seu trabalho quando quiser, em vez de quando sua procrastinação diz que você pode. Estudos mostram que aprender a administrar o tempo de forma eficaz ou aprender a regular melhor as emoções reduz a tendência das pessoas de procrastinar. Para parar de procrastinar, primeiro você precisa definir seus objetivos e, em seguida, identificar como a procrastinação o impedirá de alcançá-los. Em seguida, você precisa criar um plano de ação com base nessas informações e, em seguida, implementar esse plano certificando-se de refiná-lo à medida que avança. Nas sessões a seguir, você aprenderá mais sobre cada uma dessas etapas para poder usar essa abordagem da maneira mais eficaz possível. Primeira técnica: estabeleça seus objetivos. O primeiro passo para superar sua procrastinação é definir suas metas. Ao fazer isso, é crucial certificar-se de que seus objetivos sejam o mais claro possível, pois é mais provável que você procrastine quando se trata de objetivos vagos, em comparação com objetivos claramente definidos. Por exemplo, ser mais saudável é um objetivo relativamente vago, e, portanto, é mais provável que você procrastine quando se trata de persegui-lo, do que de quando se trata de perseguir um objetivo mais concreto, como beba apenas água e evite comer rápido. Da mesma forma, um objetivo como começar a se exercitar é relativamente vago e, portanto, tem mais probabilidade de levar à procrastinação do que um objetivo mais concreto, como, por exemplo, ir à academia 3 vezes por semana e malhar por pelo menos 30 minutos. Além disso, ao definir suas metas, você também deseja garantir que essas metas sejam alcançáveis e significativas. Alcançável significa que seus objetivos devem ser realistas o suficiente para que você possa realmente alcançá-los. E significativos significa que seus objetivos devem ser substanciais o suficiente para levá-lo a fazer um progresso notável. Por exemplo, o objetivo de escrever 5.000 palavras para sua tese por dia é significativo, mas geralmente não é alcançável, já que a maioria das pessoas não consegue escrever nesse ritmo, e é por isso que esse objetivo deve ser evitado. Por outro lado, o objetivo de escrever 5 palavras por dia é certamente alcançável, mas não significativo, pois você levará muito tempo para terminar sua tese nesse ritmo, e é por isso que esse tipo de objetivo também deve ser evitado. Em comparação, o objetivo de escrever 500 palavras por dia é alcançável e significativo, e é por isso que representa uma boa meta para você mesmo. No geral, o primeiro passo para superar sua procrastinação é definir suas metas. Essas metas devem ser claras, alcançáveis e significativas, o que significa que devem ser bem definidas, possíveis de serem alcançadas e significativas o suficiente para ajudá-lo a fazer um progresso notável. Depois de definir suas metas, você pode passar para a segunda etapa desse processo, que é identificar a natureza exata do seu problema de procrastinação. Especificamente, existem 3 perguntas principais que você deve considerar ao avaliar a natureza de sua procrastinação. Primeira pergunta: quando você procrastina? Isso envolve se perguntar em quais situações você procrastina. Por exemplo, você tende a procrastinar mais quando está trabalhando em casa ou fora de casa. Você luta para terminar as tarefas depois de iniciá-las ou luta para começar? Segunda pergunta: como você procrastina? Isso envolve se perguntar o que você faz quando está procrastinando. Por exemplo, você navega nas mídias sociais, joga videogame, assiste a programas de TV, sai com amigos ou encontra tarefas pequenas e sem importância para concluir? Terceira pergunta: por que você procrastina? Isso envolve perguntar a si mesmo o que está causando a procrastinação. Por exemplo, você se distrai constantemente ou se sente tão sobrecarregado que não sabe como começar? Muitas vezes você pode acabar prometendo a si mesmo que começará em breve, ou que da próxima vez será diferente, apesar de a mesma coisa ter acontecido no passado e que você nunca fez nada significativo para mudar seu comportamento. No entanto, ao reservar um tempo para identificar claramente a natureza do seu problema de procrastinação, você pode descobrir
uma maneira válida de lidar com isso, em vez de apenas esperar que as coisas sejam diferentes no futuro. Observe que uma ferramenta que pode ajudá-la a descobrir por que você procrastina é o Guia sobre a Psicologia da Procrastinação, que contém uma lista abrangente das razões pelas quais as pessoas procrastinam, sendo as mais notáveis as seguintes: recompensas que estão longe no futuro, uma desconexão do seu eu futuro, sentimentos de opressão, ansiedade, perfeccionismo, medo de avaliação ou feedback negativo, medo de falhar, autodeficiência, percepção de falta de controle, falta de motivação, falta de energia, aversão à tarefa, priorização do humor de curto prazo e distração. Logo após identificar o problema e estabelecer seus objetivos, chegou a hora de criar um plano de ação. Para criar um plano de ação, você precisa descobrir quais técnicas anti-procrastinação você deve usar e como usá-las. Por fim, lembre-se de que tudo isso parece demais no início. Lembre-se de que a ação imperfeita é infinitamente melhor do que nenhuma ação. Dando continuidade à lista de técnicas anti-procrastinação, segunda técnica: divida grandes tarefas em menores. Dividir tarefas grandes em subtarefas menores pode levar você a agir, fazendo com que tarefas grandes pareçam menos esmagadoras e permitindo que você experimente um fluxo contínuo de progresso recompensador. Além disso, fazer isso também o beneficia de uma perspectiva organizacional, ajudando a identificar exatamente o que você precisa fazer para atingir suas metas e permitindo que você faça planos que incluam um alto nível de detalhes. Por exemplo, se seu objetivo é escrever um trabalho para uma aula, você pode dividir a grande tarefa em escrever o trabalho em uma lista ordenada de subtarefas que você precisa realizar. Essa lista pode incluir subtarefas como decidir um tópico, seguida de coletar uma lista de fontes relevantes, escrever a introdução e assim por diante. Ao usar essa técnica, há algumas coisas que você deve ter em mente. Primeiro, você pode separar as tarefas o quanto quiser. Uma boa regra geral é criar subtarefas que não levem mais do que uma única sessão para serem concluídas, o que significa que você pode terminá-las antes de precisar fazer uma pausa. Segundo, comece com um pequeno primeiro passo. Algumas pessoas acham que ajuda a começar com um pequeno primeiro passo, a fim de tornar mais fácil para você superar o obstáculo inicial de realmente começar. Terceiro, você não precisa delinear todo o projeto desde o início. Se você está lidando com um grande projeto, não precisa começar descrevendo todas as etapas do projeto. E fazer isso pode até ser contraproducente. Em vez disso, geralmente é preferível começar descobrindo apenas as próximas etapas que você precisa lidar, e em seguida, adicionar novas mais tarde, depois de ter feito progresso suficiente até concluir todo o projeto. Terceira técnica: identifique seu ciclo de produtividade. Diferentes pessoas têm diferentes ciclos de produtividade, o que significa que diferentes pessoas são produtivas durante diferentes horas do dia. Inclusive, recomendo você estudar sobre o funcionamento do seu relógio biológico. Isso pode mudar sua vida, pois você pode usar a sua biologia ao seu favor. Por exemplo, algumas pessoas podem trabalhar melhor de manhã, enquanto outras podem ser mais produtivas à noite. Da mesma forma, algumas pessoas podem ser mais produtivas depois de comer, enquanto outras podem ser mais produtivas quando estão com fome. Uma boa maneira de reduzir sua tendência de procrastinar é identificar seus horários de pico, que são os horários do dia em que você é mais produtivo, e depois planejar sua rotina para que a sua maior parte do seu trabalho seja agendada para esses períodos. Além disso, você também deve identificar seus tempos de queda, que são os horários do dia em que você é menos produtivo, e em seguida planejar sua rotina para que apenas seus intervalos ou tarefas mais simples sejam agendadas para esses períodos de tempo. Quarta técnica: estabeleça uma rotina. Estabelecer uma rotina diária, semanal, mensal, consistente pode ser útil para evitar a procrastinação. Por exemplo, você pode configurar uma rotina de trabalho criativo de manhã cedo, antes de verificar e-mails ou mídias sociais, o que é uma boa maneira de garantir que você comece o dia sendo produtivo, concluindo suas tarefas mais importantes, enquanto ainda tem uma cabeça clara. A rotina que você estabelece deve levar em consideração seus ciclos diários de produtividade, ou seu cronotipo. Deixarei na aba Comunidade do canal uma breve descrição do que são os cronotipos. Vai lá ver e deixe um comentário dizendo qual cronotipo você acha que mais se adequa aos seus ciclos de produtividade. Definir uma rotina é especialmente importante em alguns casos, como se você tende a ter um horário de sono irregular, o que pode torná-lo privado de sono e, portanto, mais propenso à procrastinação. Quinta técnica: alcançar um estado de fluxo. Um estado de fluxo é um estado mental em que você fica completamente imerso na atividade em que está envolvido. Esse estado, também chamado de estado de flow, é um estado de espírito ideal em termos de produtividade, pois ele permite que você se concentre em seu trabalho e o aproveite, o que reduz significativamente a probabilidade de você procrastinar.
Para se ajudar a chegar a esse estado, tente criar as condições certas, trabalhando durante os momentos em que você é naturalmente produtivo e removendo as distrações externas do seu ambiente, a fim de se concentrar na tarefa em suas mãos. Como estar nesse estado é altamente benéfico e pode ser difícil de chegar lá, se você se encontra em um estado de fluxo, não pare de trabalhar, a menos que seja absolutamente necessário. Muitas vezes você pode realizar até mais em algumas horas de fluxo do que em semanas de procrastinação, e é por isso que esse estado mental deve ser apreciado o máximo possível. Sexta técnica: aumente seus níveis de energia. Aumentar seus níveis de energia é uma das melhores maneiras de sair de quedas e parar de procrastinar, já que estar cansado pode torná-lo mais propenso a procrastinar. Especificamente, a seguir estão algumas das principais coisas que você pode fazer para aumentar seus níveis de energia. Primeiro, durma o suficiente. Em geral, é mais provável que você procrastine se não estiver dormindo o suficiente. Apenas garantir que você durma o suficiente, portanto, o ajudará a ser mais produtivo e levará a várias outras melhorias em sua vida, em termos de saúde física, saúde mental e bem-estar geral. Segunda dica: beba água o suficiente. A desidratação é um grande problema quando se trata de sua capacidade de se concentrar em seu trabalho. E esse fique você sabendo que é um problema que se resolve facilmente. Apenas beba água o suficiente. Outras bebidas são aceitáveis, com moderação, mas tente evitar consumir muita cafeína ou açúcar, o que pode fazer com que seus níveis de energia caiam depois de um tempo. Terceira dica: alimentação saudável. Se estiver com fome, coma algo que lhe dê energia. Evite comidas processadas ou lanches que irão aumentar sua energia por um curto período de tempo e depois fazer com que você se sinta cansado. Quarta dica: faça uma pausa e vá para fora. Se você está preso dentro de casa o dia todo e sente que as paredes estão se fechando sobre você, faça uma pequena pausa e saia para respirar um pouco de ar fresco e limpar a cabeça. Quinta dica: faça exercício físico. Se você não faz exercício físico há algum tempo, tente fazer seu corpo se mover um pouco. Até mesmo uma caminhada curta, algumas flexões ou um pouco de alongamento pode ajudá-lo a se sentir melhor. E de preferência faça isso sempre, se você quiser ter saúde em seus dias. Sexta dica: escutar música. Ouvir certos tipos de música que você gosta às vezes pode lhe dar um impulso motivacional energizante enquanto você trabalha. Sétima técnica: melhore seu ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho ruim pode fazer com que você procrastine mais, enquanto um bom ambiente de trabalho organizado pode ajudá-lo a ser mais produtivo. Como tal, você deve tentar melhorar seu ambiente de trabalho o máximo possível, tornando um lugar propício para se concentrar em seu trabalho. Por exemplo, se a sua mesa está tão bagunçada que é difícil para você se concentrar na leitura do livro, isso pode torná-lo mais suscetível a distrações e, portanto, também à procrastinação. Limpar seu ambiente de trabalho o ajudará a se sentir melhor, o que o ajudará a se concentrar em seu trabalho. Oitava técnica: gamifique seu comportamento. A gamificação envolve a incorporação de elementos de jogos, como competição com outro e acúmulo de pontos, a fim de aumentar sua motivação para trabalhar em direção aos seus objetivos. A gamificação, quando implementada corretamente, pode ser uma ferramenta poderosa quando se trata de parar de procrastinar. Por exemplo, para aumentar sua motivação para concluir tarefas, você pode recompensar a si mesmo com um número de pontos para cada tarefa concluída e deduzir um número de pontos para cada tarefa que você procrastina. Além disso, você pode decidir que, depois de obter certo número de pontos, você se recompensará de alguma forma que lhe proporcione maior motivação. Nona técnica: recompense-se por suas realizações. As pessoas geralmente procrastinam porque tarefas importantes que são recompensadoras para elas no longo prazo são menos atraentes do que comportamentos menos benéficos que parecem mais recompensadores no curto prazo. Como tal, você pode reduzir a probabilidade de procrastinar associando recompensas agradáveis no curto prazo com ações que são boas para você no longo prazo. Por exemplo, você pode decidir fazer uma pequena pausa e assistir um pouco de algo que te divirta para cada capítulo que você lê de um livro, ou você pode comer um pequeno pedaço de chocolate como recompensa por cada tarefa que você completa enquanto trabalha em um projeto. Da mesma forma, você também pode tornar suas realizações mais gratificantes fazendo coisas simples, como anotar todas as tarefas que você conclui ao longo do dia e depois revisá-las à noite para ver o quanto você conseguiu fazer. Observe que você pode se recompensar por começar uma tarefa, por completá-la ou por trabalhar nela em geral. Só não vale usar isso para procrastinar. Lembre-se que sua pausa é apenas uma pausa. Décima técnica: conclua imediatamente pequenas tarefas. Uma maneira de evitar a procrastinação em pequenas tarefas é simplesmente fazê-las assim que descobrir que precisa fazê-las. Isso tem um benefício adicional de evitar que essas pequenas tarefas se acumulem até se tornarem esmagadoras, e muitas vezes é muito mais eficiente do que perder tempo agendando essas tarefas para mais tarde. Esse conceito é chamado de regra dos 2 minutos, ou seja, se uma tarefa dura menos de 2 minutos, faça ela imediatamente. 11ª técnica:
Dê a si mesmo uma permissão para cometer erros. O perfeccionismo, que é a tendência de buscar a perfeição no trabalho, pode fazer com que as pessoas procrastinem de várias maneiras. O perfeccionismo pode fazer com que você atrase o início, porque está preocupado em não conseguir produzir um trabalho perfeito. O perfeccionismo pode fazer com que você continue revisando seu trabalho interminavelmente, porque você continua encontrando pequenas falhas em seu trabalho. O perfeccionismo pode fazer com que você evite divulgar seu trabalho ou torná-lo público, porque você tem medo de que não seja absolutamente perfeito. E você não deve deixar que seu medo de cometer um erro o paralise. 12ª técnica: procrastine de forma produtiva. Às vezes você pode fazer o trabalho enquanto está procrastinando em algo importante, aceitando o desejo de procrastinar e desviando seus esforços para outras tarefas que você considera menos aversivas ou menos importantes. Por exemplo, se você está procrastinando para escrever uma redação, em vez de perder tempo assistindo TV passivamente, você pode trabalhar em alguma outra tarefa que não deseja concluir, como lavar a louça. Essa técnica, que é chamada de procrastinação produtiva ou procrastinação estruturada, pode ser útil para implementar, porque mesmo que isso signifique que você não está realizando sua tarefa de maior prioridade, fazer algo que não está no topo da sua lista ainda é melhor do que não fazer nada. 13ª técnica: estabeleça prazos para si mesmo. Definir prazos para si mesmo pode reduzir a probabilidade de você procrastinar, pois os prazos servem como um dispositivo de compromisso, o que o ajuda a planejar com antecedência e a se motivar. Ao definir prazos para si mesmo, há várias coisas que você deve ter em mente. Primeiro, os prazos devem ser concretos. Isso significa, por exemplo, que quinta-feira às 6 horas é um prazo melhor do que algum dia. Segundo, os prazos devem ser realistas. Você deve escolher prazos que lhe deem o tempo necessário para concluir uma tarefa, mas não mais do que isso, pois prazos que não lhe dão tempo suficiente para fazer seu trabalho podem fazer com que você se sinta estressado ou desista totalmente, enquanto prazos que lhe dão mais tempo do que o necessário o incentivam a atrasar desnecessariamente, um fenômeno conhecido como lei de Parkinson. 14ª técnica: use técnicas de gerenciamento de tempo. Você pode usar várias técnicas de gerenciamento de tempo para facilitar o início do seu trabalho e manter o foco depois de começar. Por exemplo, você pode usar a técnica de Pomodoro, que é uma técnica de gerenciamento de tempo em que você usa um cronômetro para organizar seu fluxo de trabalho. A técnica Pomodoro envolve trabalhar em suas tarefas por um determinado período de tempo, por exemplo, 25 minutos, e depois fazer uma pequena pausa, por exemplo, 5 minutos, antes de começar a trabalhar novamente. Além disso, como parte do Pomodoro, depois de completar um certo número de ciclos de trabalho, por exemplo, 4 ciclos, você pode fazer uma pausa maior, por exemplo, 30 minutos, antes de voltar ao trabalho. Você pode modificar esta técnica e outras semelhantes para atender às suas preferências pessoais. Por exemplo, em vez de usar uma quantidade de tempo definida para limitar cada ciclo de trabalho ao usar a técnica Pomodoro, você pode optar por usar uma medida diferente, como o número de páginas que você lê. Não existe um método único que funcione perfeitamente para todos, então você deve experimentar técnicas diferentes, até encontrar aquela que funciona melhor para você. Se você não tem certeza por qual começar, simplesmente vá com a técnica Pomodoro e modifique-a para atender às suas necessidades, à medida que avança. 15ª técnica: use uma lista de tarefas. Usar uma lista de tarefas é altamente benéfico quando se trata de ajudar a evitar a procrastinação, por vários motivos. Ela ajuda você a dividir seus objetivos em tarefas acionáveis. Ela ajuda você a organizar suas tarefas, priorizá-las e agendá-las de maneira ideal. Ela ajuda você a se concentrar apenas em tarefas específicas nas quais você precisa pensar no momento. Ela ajuda você a acompanhar seu progresso e descobrir o que funciona para você e o que não funciona. Além disso, usar uma lista de tarefas também pode lhe dar motivação extra para trabalhar em suas tarefas, porque faz com que você queira riscar essas tarefas da sua lista e porque você obtém satisfação adicional por poder fazê-lo. 16ª técnica: comprometa-se a não ter 0 dias. Um dia zero é um dia em que você não faz absolutamente nenhum progresso em direção a nenhum de seus objetivos. Você pode se comprometer a não ter mais 0 dias, decidindo que não terminará seu dia até conseguir dar pelo menos um único passo para alcançar um de seus objetivos, mesmo que seja apenas um menor, como escrever um único parágrafo ou sair para uma caminhada de 5 minutos. Essa abordagem pode fornecer um forte impulso motivacional e incentivá-la a fazer progressos contínuos em direção aos seus objetivos.
17ª técnica: altere seu local de trabalho. Se você achar que é mais provável que procrastine seu trabalho quando tentar fazê-lo em um determinado local, vá para outro lugar quando quiser trabalhar. Por exemplo, se você não consegue parar de procrastinar quando está tentando trabalhar no computador em seu quarto, vá para a biblioteca ou para um café e trabalhe lá. Isso é especialmente importante quando se trata de separar as áreas onde você trabalha das áreas onde você desempenha outras funções de sua vida, como brincar, descansar ou comer, pois ter um local dedicado exclusivamente ao trabalho pode ajudar a torná-lo mais fácil para você mudar para um modo de trabalho quando precisar fazer as coisas. 18ª técnica: adicione um atraso antes de ceder aos seus impulsos. Uma maneira de se ajudar é adicionar um breve atraso antes de se entregar. Por exemplo, se você quiser checar seu telefone para notificações ou checar um site para novas postagens, você deve contar até 10 primeiro. Então, se o seu desejo de se envolver nesse comportamento procrastinatório ainda estiver lá, você pode seguir em frente. No entanto, se o seu desejo de fazê-lo desaparecer, o que geralmente acontecerá enquanto você conta, você pode optar por voltar ao trabalho. Se necessário, você pode decidir contar um pouco mais alto, por exemplo, até 20 ou 30, contanto que você realmente conte, em um ritmo razoável. Mais importante, lembre-se de que você não tem permissão para fazer mais nada enquanto conta, a menos que esteja relacionado diretamente ao seu trabalho. Se você usar essa contagem toda vez que estiver prestes a procrastinar, descobrirá que o desejo de fazê-lo geralmente é temporário e passa quando você espera um pouco. 19ª técnica: facilite o início das tarefas. Quanto mais fácil você começar a iniciar as tarefas que precisa concluir, maior a probabilidade de concluí-las em tempo hábil. Por exemplo, se você precisar trabalhar em um determinado documento antes de dormir, poderá deixá-lo aberto no computador, para que seja a primeira coisa que você verá quando ligar o computador pela manhã, o que aumentará a probabilidade de você trabalhar nele. 20ª técnica: minimize o número de decisões que você precisa tomar. Quanto mais decisões você tiver que tomar durante um determinado período de tempo, mais fadigado você ficará do ponto de vista mental e maior a probabilidade de procrastinar quando se trata de tomar novas decisões. Dessa forma, ao minimizar o número de decisões que você precisa tomar dentro de um determinado período de tempo, você pode melhorar sua capacidade de tomar decisões em tempo hábil. Além disso, observe que quanto mais opções você tiver para escolher ao decidir o que fazer, mais difícil será para você tomar uma decisão e mais provável será a procrastinação. Como tal, minimizando o número de opções que você pode escolher, você pode reduzir a probabilidade de procrastinar. Por exemplo, alguns milionários e bilionários escolhem usar apenas um tipo de roupa, para que elas não percam tempo ou energia mental pensando nisso, e você pode fazer o mesmo. 21ª técnica: comece com suas melhores ou piores tarefas. Algumas pessoas acham benéfico começar o dia lidando com a tarefa que mais temem, para que possam sair imediatamente do caminho e passar o resto do dia sabendo que já cuidaram dela. Essa abordagem é chamada de comer o sapo, onde o sapo significa a tarefa desagradável que você tem que cuidar. Em contrapartida, algumas pessoas acham mais benéfico começar com suas tarefas mais fáceis primeiro, a fim de se ajustarem e começarem a entrar na mentalidade certa. Qualquer uma das opções pode ser mais eficaz para pessoas diferentes, e em situações diferentes, então você deve tentar as duas para descobrir qual delas funciona melhor para você. 22ª técnica: desenvolva a autocompaixão. A autocompaixão envolve estender simpatia a si mesmo, principalmente quando você luta ou sofre. É composto por 3 componentes principais. Primeiro, a autobondade, em oposição a autojulgamento. Isso envolve ser caloroso, gentil e compreensivo consigo mesmo durante os tempos difíceis, e aceitar que as coisas nem sempre dão certo, em vez de ficar frustrado, se envolvendo em duras autocríticas ou tentar ignorar ou suprimir sua dor. Segundo, humanidade comum, em oposição ao isolamento. Isso envolve reconhecer que o sofrimento e a imperfeição fazem parte da experiência humana compartilhada, que quase todos experimentam, em vez de algo que acontece apenas com você e o isola dos outros. Terceiro, mindfulness, em oposição à sobre-identificação. Isso envolve prestar atenção a si mesmo e ao seu ambiente como eles são no momento presente, e aceitar seus pensamentos e emoções de maneira não reativa e sem julgamento à medida que você os experimenta, em vez de deixá-los dominar você. Existem várias técnicas que você pode usar para aumentar sua autocompaixão. Uma dessas técnicas é lembrar-se de que todos cometem erros às vezes, o que pode ajudá-lo a aceitar o fato de que você mesmo cometeu erros. Para se ajudar a internalizar esse conceito, você pode, por exemplo, pensar em situações em que outras pessoas que você considera muito importante cometeram erros semelhantes no passado, ou em como você reagiria se um amigo cometesse o mesmo erro. 23ª técnica:
Aumente sua autoeficácia. A autoeficácia é a sua crença na sua capacidade de realizar as ações necessárias para atingir seus objetivos. Essa crença é crucial para sua capacidade ou autorregular seu comportamento, que é o que permite que você evite com sucesso a procrastinação. Você pode aumentar sua autoeficácia usando várias técnicas, como refletir sobre seus sucessos, identificar estratégias que você pode usar e lidar com seu medo. No entanto, também é importante permanecer realista quando se trata de sua autoeficácia e seu otimismo, e evitar permitir que eles o façam procrastinar. Isso pode ser um problema, por exemplo, em situações em que você adia tarefas importantes desnecessariamente, porque acredita que terá tempo suficiente para terminá-las antes do prazo ou porque superestima sua capacidade de evitar procrastinar novamente quando chega a hora de voltar ao trabalho. Este guia forneceu todas as ferramentas necessárias para combater a procrastinação. Agora, a responsabilidade é sua de implementar o que aprendeu. Você tem que tentar ativamente melhorar a si mesmo, e não pode ficar repetindo os mesmos erros e prometendo a si mesmo que as coisas serão diferentes, sem fazer mudança nenhuma. A menos que você esteja disposto a fazer o esforço necessário, as coisas sempre permanecerão as mesmas. No entanto, se você se esforçar e trabalhar de maneira inteligente, analisando seu problema e encontrando soluções eficazes, poderá parar de procrastinar e começar a fazer as coisas. Se você não sabe por onde começar, faça o seguinte: pegue um pedaço de papel ou abra um novo documento em seu computador. Anote uma meta na qual você deseja trabalhar agora. Se quiser, pode escrever mais de um objetivo, mas não escreva tantos que acabe se sentindo sobrecarregado. Depois, anote o que você precisa fazer para atingir seu objetivo. Isso significa que você deve anotar quando, como e por que você provavelmente procrastinará enquanto trabalha em direção ao seu objetivo. Escolha algumas técnicas anti-procrastinação que você deseja implementar. E enfim, comece a trabalhar em direção ao seu objetivo, implementando o plano de ação que você acabou de formular. Mais tarde, você pode adicionar mais objetivos que deseja perseguir e mais técnicas anti-procrastinação que deseja implementar. Agora, no entanto, o mais importante é ter certeza que você acabou de começar. Quanto mais você esperar, menor será a probabilidade de agir de acordo com o que aprendeu. Então comece agora, em vez de dizer a si mesmo que começará mais tarde. No geral, esse guia tem todas as ferramentas que você precisa para parar de procrastinar. Agora, cabe a você usá-los.